O seu Armando. Você fica com depressão porque você tem que trabalhar os meios de produção. Dários de todos os países, univos. Você está escutando o Univos. Eu queria começar esse episódio de uma forma diferente, com uma pergunta. Quando você pensa em Copa do Mundo, o que vem à sua mente? Porque quando eu penso, normalmente vem gols, seja de Ronaldo, seja de Romário, mas também vem títulos, como o de 2002, e também alguns ídolos que acabaram atravessando gerações. Entre eles, eu posso pensar em Pelé, Maradona, Ronaldo, Messi e a Marta. Mas ao longo do tempo, existe uma outra história acontecendo ao mesmo tempo desses eventos. Uma história que muitas vezes fica escondida atrás das comemorações, das agitações e das multidões. Eu estou falando da história dos governos, presidentes e ditadores que perceberam uma coisa muito cedo. Poucas coisas mobilizam tanta gente no mundo quanto o futebol. E poucas coisas também conseguem fazer milhões de pessoas olharem para a mesma direção ao mesmo tempo. E é nesse momento que o futebol deixa de ser um esporte e vira também uma ferramenta política. Mas antes da gente iniciar com exemplos, vamos para um breve contexto histórico. A Copa do Mundo de Futebol nasceu em 1930 no Uruguai. O torneio foi criado porque o futebol já era um esporte extremamente popular, mas ainda não existia uma competição mundial exclusiva para seleções. Nesse momento, ninguém imaginava que aquele torneio se tornaria o maior evento esportivo do planeta. Mas certamente eles já sabiam da sua capacidade de mover milhões. Hoje, são bilhões de espectadores no mundo inteiro. Centenas de países envolvidos historicamente. E justamente por isso, a Copa acabou se tornando muito mais do que um campeonato. Ela virou vitrine. E toda vitrine desperta interesse de quem está no poder ou de quem quer poder. Ao longo da história, diferentes governos tentaram ou até usaram a Copa para construir uma imagem, seja ela de força, seja ela de poder, ou também seja para esconder problemas internos ou reforçar narrativas nacionais. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar hoje. Para iniciar os nossos exemplos, voltamos a 1934. E antes de falar da Copa, a gente precisa falar da Itália. Porque lá, naquela época, não era uma democracia, e sim uma ditadura fascista. O homem que governava o país se chamava Benito Mussolini. E se você nunca ouviu falar dele, vale guardar uma ideia simples. Mussolini acreditava que o Estado deveria controlar praticamente tudo. A política, a imprensa, a educação, a cultura e, é claro, o esporte. Em 1934, Mussolini chegou a uma oportunidade enorme. Naquela época não existia internet, não existia televisão para a maior parte do mundo, e a Copa do Mundo era uma das poucas oportunidades que um país tinha para mostrar sua imagem desejada para o mundo inteiro. E é claro que Mussolini queria que o mundo enxergasse uma Itália forte, organizada, moderna e principalmente invencível. Os estádios receberam investimentos, as cerimônias foram cuidadosamente planejadas, jornais falavam da grandeza da Itália, tudo precisava e parecia estar perfeito. E a seleção precisava vencer, claro. A pressão sobre os árbitros e, obviamente, aos jogadores era gigantesca. Existe até hoje uma frase que diz muito sobre esse momento. Vencer ou morrer. Essa curta frase é nada mais nada menos do que um telegrama real que foi enviado por Mussolini para a seleção italiana antes da final da Copa. Então eu acredito que vocês já consigam entender o clima da época desse evento. Se ele falava assim com a seleção nacional, imagina com os adversários. Bem, como vocês podem ter imaginado, a Itália venceu a Copa. Imediatamente, o fascismo transformou a conquista em propaganda. Não seria apenas uma vitória esportiva. Era sim a prova de que o regime funcionava e que eles eram superiores. Mas acredite, essa história não termina com o título de 1934. 4 anos depois, em 1938, a Copa foi disputada na França. E novamente, a Itália saiu
campeã. Agora imagina o impacto disso no regime de Mussolini. 2 Copas conquistadas, uma conquistada em casa, outra conquistada em território estrangeiro e abertamente um inimigo territorial e ao seu desejo expansionista de um novo Império Romano. Bom, para o regime fascista, aquilo parecia confirmar a narrativa que estava sendo construída desde 1920, de uma Itália forte, disciplinada e destinada à grandeza. Os jornais ligados ao governo exploraram essa ideia ao máximo. Cada vitória, cada gol, cada título virava uma propaganda sempre usada como uma ferramenta política. Como sempre na história, existe uma ironia interessante. Enquanto o regime falava de pureza nacional, de superioridade italiana, muitos dos jogadores daquela seleção eram filhos de imigrantes que tinham nascido fora do país. Um dos exemplos principais é Luiz Monte. Argentino, nascido em Buenos Aires, ele ficou conhecido por um motivo curioso. Ele era um dos poucos jogadores da história a disputar finais de Copa do Mundo por 2 seleções diferentes. Pela Argentina, em 1930, e pela Itália, em 1934. Uma história de imigração não cabia dentro da narrativa simplificada do fascismo, porque a realidade sempre é mais complexa do que a propaganda. E talvez essa seja a primeira lição da nossa conversa de hoje. Governos podem controlar discursos, mas ele nunca consegue controlar completamente a realidade. Bom, agora a gente vai para o México. O ano é 1970 e a gente está falando aqui talvez da seleção brasileira mais famosa de todos os tempos. Ela simplesmente contava com Pelé, Jairzinho, Gerson, Tostão, Rivelino, Carlos Alberto, entre outros. Se você não sabe quem são esses, tá na hora de dar uma estudadinha sobre a seleção brasileira. Mas enfim, ela chega sendo comandada por Zagallo, um time que parecia jogar um futebol dito por muitos de outro planeta. Mas existe uma outra história acontecendo ao mesmo tempo que a Copa. Enquanto a seleção brasileira encantava o mundo, o Brasil vivia um dos anos mais duros da ditadura militar brasileira. O presidente da época era o então Emílio Garrastazu Médici. Como tantos outros ditadores, ele também não queria que a população percebesse diversos problemas internos que aconteciam no Brasil. Porque toda ditadura prefere que a população sempre olhe para as vitórias. Mas é óbvio que a população daquela época sentia na pele os problemas daquele tempo. Mas o tricampeonato mundial caiu como uma luva para a ditadura. As imagens do Brasil campeão foram usadas também à exaustão. Os slogans falavam de um país forte, de um país vencedor e também de um país destinado ao sucesso. O principal símbolo musical associado ao governo foi o jingle Pra Frente Brasil. Vou colocar uma partezinha aqui para vocês escutarem, não pode ser muito. Paralelamente, a ditadura usava o slogan político Brasil, ame-o ou deixe-o. Mas enquanto isso, a censura aumentava drasticamente. Artistas eram perseguidos, jornalistas eram silenciados, opositores eram capturados, torturados e comunidades inteiras eram retiradas de seus lares e jogadas em locais distantes dos centros de poder, para que a especulação imobiliária fizesse uma minoria lucrar com milhões com esses espaços desocupados. Mas existe um personagem que ajuda a entender esse momento. Eu estou falando de João Saldanha, jornalista, comunista e técnico da seleção antes da Copa. Saldanha costumava dizer que o presidente escolhia seus ministros e ele escolhia seus jogadores. A frase parecia ser simples, né? Mas carregava um recado enorme. Quem mandava na seleção era a seleção, não o governo ditatorial. Mas meses antes da Copa, ele foi demitido. Até hoje, existem discussões sobre o peso político dessa saída, mas a história mostra uma coisa muito importante. Nem todo mundo estava disposto a misturar futebol e poder. Mas a mensagem do governo era simples. Ninguém segura esse país. E o Brasil estava vencendo.
O Brasil estava crescendo e o Brasil estava unido. E quem contestasse a narrativa acabava sendo tratado como inimigo. Dando seguimento, a gente vai para Buenos Aires, junho de 1978. A Argentina era governada pelo então ditador Jorge Rafael Videla. Até hoje, essa parte da ditadura argentina é considerada como uma das mais violentas da América Latina. Agora eu quero que a gente consiga imaginar juntos uma cena. O estádio Monumental, em Buenos Aires, lotado. A torcida argentina enlouquecida, como sempre, milhares de pessoas cantando e comemorando, sonhando com o primeiro título mundial da Argentina. Agora eu quero que a gente tente imaginar outra cena. A alguns quilômetros dali, funcionava a Escola Mecânica da Armada, um dos maiores centros clandestinos de detenção, tortura e desaparecimento da ditadura. Durante a Copa de 1978, enquanto turistas, jornalistas e torcedores circulavam por Buenos Aires celebrando o torneio, centenas de presos políticos estavam sendo torturados dentro da ESMA. E, ao mesmo tempo, centenas de mães procuravam informações sobre seus filhos, então, desaparecidos. Elas não sabiam se eles estavam vivos, não sabiam seus paradeiros e nem sequer se voltariam a vê-los. As duas cenas acontecem ao mesmo tempo, na mesma cidade, no mesmo país. Milhares de pessoas sendo sequestradas, torturadas e assassinadas brutalmente. Enquanto isso, a ditadura usava a Copa para mostrar uma Argentina organizada e feliz. Mas, como sempre, haviam pessoas que se recusavam a ficar em silêncio. Um grande exemplo disso são as mães da Praça de Maio. Elas continuavam marchando, semana após semana, com fotos dos seus filhos e familiares desaparecidos nas mãos. Elas sabiam que o mundo estava olhando para a Argentina, e elas também queriam aproveitar esse momento para mostrar uma outra face do país. Aquela que a propaganda ditatorial tentava a todo custo esconder. E talvez nenhuma imagem seja tão poderosa quanto essa. De um lado, o estádio, do outro lado da praça, milhares de mães lutando por justiça. Agora a gente vai viajar para um lugar completamente diferente. Quando a FIFA anunciou que a Copa de 2022 aconteceria no Catar, a escolha foi vendida como um marco histórico. Pela primeira vez, o maior evento esportivo do planeta seria realizado no Oriente Médio. Um pequeno país localizado na Península Arábica, cercado pelo deserto e também banhado pelas águas do Golfo Pérsico. Para a gente ter uma ideia, o Catar ele é menor que muitos estados brasileiros e tem uma população relativamente pequena, mas possui alguma das maiores reservas de gás natural do mundo, que transformou um dos países mais ricos do planeta. Desde o século XIX, o país é governado por uma família, Al Thani, e até hoje funciona como uma monarquia absoluta. Isso significa que o poder político está concentrado nas mãos do emir, o chefe do Estado e do governo. Quando a Copa do Mundo chegou no Catar em 2022, esse pequeno país queria projetar uma imagem ao mundo. E essa imagem era, claro, de modernidade, de influência global e também de prestígio internacional. Mas para isso o país necessitava de muito, mas eu estou falando de muito dinheiro investido. E esse dinheiro via principalmente, claro, do petróleo e do gás. Quando ele recebeu o direito de sediar a Copa, o país prometeu algo grandioso. Estádios futuristas, uma infraestrutura moderna, uma Copa que seria inesquecível. E de fato ele construiu tudo isso. Mas existe uma pergunta que começou a aparecer cada vez mais durante esse período pré-Copa. Estádios futuristas, uma infraestrutura moderna e uma Copa que seria inesquecível. E de fato ele acabou construindo tudo isso. Os estádios eles começaram a surgir no meio do deserto. Mas uma outra história começava a chamar muita atenção. A história dos trabalhadores que migraram para o Catar para construir esse estádio, para construir essa estrutura que não existia. Milhares de pessoas vindas principalmente da Índia, Nepal, Bangladesh, Paquistão, Sri Lanka e Filipinas, além de diversos outros países, foram responsáveis por construir boa parte dessa infraestrutura
que tornou a Copa possível. Durante anos, organizações de direitos humanos denunciaram jornadas exaustivas, retenção de passaportes, salários atrasados, dificuldades para trocar de emprego e condições de trabalho que em alguns casos eram classificadas como uma forma de trabalho forçado ou análogo à escravidão. Tudo isso estava ligado ao sistema conhecido como kafala, que tornava muitos trabalhadores dependentes de seus empregadores. Então, surgiu uma pergunta que, desde 2022, gera muita controvérsia. Milhares de trabalhadores morreram, mas quantos exatamente morreram na preparação dessa Copa? Bom, o governo Catar reconheceu oficialmente entre 400 e 500 trabalhadores que teriam morrido durante o projeto ligado ao Mundial, o que já é extremamente inacreditável. Mas, por outro lado, investigações jornalísticas e a própria Anistia Internacional apontam que mais de 6.500 trabalhadores teriam morrido durante todo esse processo de construção para o Mundial. Isso é extremamente inacreditável e inaceitável. Mas talvez a questão que venha após isso seja mais importante, não seja apenas quantas pessoas morreram, e sim quantas dessas mortes nunca foram devidamente investigadas. Por exemplo, a própria Anistia Internacional denunciou que essas milhares de mortes de trabalhadores imigrantes permaneceram sem explicação adequada, mesmo existindo evidências de que, existia um calor extremo, exaustão e condições de trabalho extremamente perigosas. Ao mesmo tempo disso, o Catar promovia para o mundo uma imagem de inovação, modernidade e desenvolvimento. Até hoje, centenas de milhares de mortes nunca foram explicadas, nunca foram nem questionadas. E aqui a gente vai trabalhar um pouco de um conceito muito importante, que é o de sport washing. Perdão pelo inglês, mas é isso que chamam e que se trata nada mais do que uma lavagem de imagem por meio do esporte. No caso da Copa, é utilizar esse grande evento mundial para acabar melhorando a sua reputação internacionalmente. E talvez uma pergunta que atravessa não apenas a Copa do Catar, claro, mas praticamente todas as Copas que vimos até hoje, é quem ganha visibilidade? Quem aparece nas fotos, quem ganha visibilidade e quem permanece invisível enquanto o mundo inteiro está olhando para o campo, para o jogo. E principalmente, quem foram as pessoas que fizeram essa Copa, acontecer de certa forma. Bom, e aí a gente chega no presente. O ano é 2026, a Copa do Mundo de Futebol está sendo realizada com 3 sedes: México, Canadá e, por último, Estados Unidos. Pegaram a missão? E talvez alguém que está escutando a gente agora esteja pensando: tá, Alex, mas isso ainda acontece, cara? 2026. Bom, se você não estiver numa caverna, eu acho que você já deve ter tido contato com alguma informação, alguma bizarrice que está acontecendo atualmente e especificamente nos Estados Unidos, em relação à Copa do Mundo. Enquanto a bola rola, grandes seleções estão sendo eliminadas, outros estão ganhando prestígio, pequenos países do mundo estão ganhando visibilidade internacional. Você já deve ter tido contato com alguns episódios que vêm chamando a atenção para muito além dos gramados, Trazendo um pouco agora, porque são relatos históricos que estão acontecendo nesse momento. Então a gente tentou pegar um dos casos mais simbólicos, que é o do árbitro somali Omar Artan. Quem seria ele? Ele seria nada mais nada menos que o primeiro árbitro da história da Somália a atuar em uma Copa do Mundo. Só isso já seria uma conquista gigantesca, Não apenas para ele, mas para o país inteiro como um todo. Só que Artan foi impedido de entrar nos Estados Unidos, mesmo tendo sido selecionado pela FIFA para trabalhar no torneio. Ele passou horas sendo interrogado e acabou deportado novamente para o seu país. A gente não está falando de uma migração clandestina. A gente está falando de um profissional credenciado internacionalmente. E ainda assim, a nacionalidade passa a ser suficiente para transformar uma viagem esportiva e também profissional em uma sucessão de suspeitas e de constrangimentos. Nem todos chegam ao torneio sendo recebidos da mesma forma. Outro episódio que chama muita atenção é do ator congolês que interpreta Patrice Lumumba. Ele teve dificuldade para entrar nos Estados Unidos para participar das atividades culturais relacionadas à Copa do Mundo. E aqui vale explicar um pouco quem é Lumumba, Porque talvez esse nome seja desconhecido da maioria das pessoas que estão nos ouvindo agora. Patrice Lumumba
foi o primeiro ministro da República Democrática do Congo, depois da sua independência, em 1960. Ele era um dos principais líderes do movimento anticolonial africano. Ele defendia que o Congo controlasse suas próprias riquezas, sem continuar dependendo das antigas potências europeias. Isso aconteceu em plena Guerra Fria. Bom, os Estados Unidos e a Bélgica passaram a enxergá-lo como uma ameaça. Poucos meses depois da independência, Lumumba foi deposto, preso e assassinado. Décadas depois, documentos revelaram o envolvimento estrangeiro nesse processo. Quando eu digo envolvimento, é que a CIA dos Estados Unidos e a Bélgica organizaram esse assassinato. Desde aquela época, Lumumba virou um símbolo mundial da luta anticolonial. Então existe uma ironia enorme. Um personagem que representa um dos maiores símbolos de independência africana enfrenta dificuldades justamente para entrar no país que sediará a principal competição esportiva do planeta. É como se a política ela atravessasse até mesmo o teatro, sabe? Ao mesmo tempo, membros da delegação iraniana tiveram vistos negados, enquanto a própria seleção do Irã passou a enfrentar restrições especiais de deslocamento durante o torneio. As autoridades iranianas chegaram a acusar a organização de tratamento desigual, que é o mínimo, né? Também surgiram relatos envolvendo detenções prolongadas, revistas rigorosas, porque enquanto a FIFA vende a ideia, o mundo inteiro é bem-vindo, muita gente simplesmente não consegue entrar em um dos países sedes da competição. E isso não acontece por acaso. Desde o retorno de Donald Trump à presidência, os Estados Unidos endurece cada vez mais as políticas migratórias e de controle de fronteiras. O discurso oficial ele é conhecido: combater o terrorismo, controlar a imigração ilegal e garantir a segurança nacional. Esses argumentos aparecem principalmente todos os dias no pronunciamento do governo. O problema é que, na prática, essas medidas acabam atingindo justamente as pessoas que não representam nenhuma ameaça. Décadas de tensões transformaram qualquer cidadão iraniano em um alvo de um controle migratório muito mais rígido. E é claro, a guerra que aconteceu esse ano, em 2026, entre Israel, Estados Unidos e Irã, potencializou isso a níveis extremos. E é óbvio que isso chegou até o futebol. Durante a preparação, por exemplo, da Copa, surgiram enorme dificuldade para que os integrantes da delegação iraniana permanecessem em território estadunidense. E, em alguns momentos, a alternativa discutida foi que a equipe ficasse hospedada no México, em Tijuana, e assim foi feito. Todas as vezes que ela acabava de jogar em território estadunidense, ela tinha que voltar para Tijuana, pegar um avião, voltar para Tijuana, descansar, treinar, e aí quando ela fosse fazer o jogo, ela saía de Tijuana, ia para os Estados Unidos, jogava e tinha que retornar no mesmo dia para o México, não podia ficar nos Estados Unidos. Pensa no tamanho desse absurdo. Enquanto as outras seleções treinavam normalmente próximo de seus estádios, uma equipe teria que atravessar uma fronteira internacional sempre que precisasse jogar. A gente não está falando aqui de vantagem esportiva. Eu acho que a gente está falando do direito básico de disputar uma competição e igualdade de condições. E isso revela uma coisa importante. As tensões diplomáticas continuam existindo mesmo quando a bola começa a rolar. E aí, a gente vai para um outro lado dessa Copa atual de 2026. O problema ela não termina com as delegações e com as seleções ou com alguns tipos de personagens específicos. Milhares de torcedores de países como Haiti, Venezuela, Afeganistão, Sudão, Somália ou Iêmen e, entre outros, tiveram dificuldades para conseguir seus vistos. Diversas seleções jogavam sem nenhum torcedor do seu país, porque eles não conseguiram entrar nos Estados Unidos da América. Pensa no Haiti, um país que há décadas enfrenta crises econômicas, instabilidade política, terremotos devastadores, uma violência absurdamente crescente. A comunidade haitiana sempre encontrou no futebol um espaço de celebração, mas milhares de torcedores descobriram que possuir um ingresso, sim, eles compraram o ingresso, não significava possuir o direito de entrar no país. É uma situação profundamente desigual e absurda. Milhares de pessoas compraram os seus ingressos e não conseguiram entrar no país para ver os jogos das suas seleções.
porque basicamente o acesso ao espetáculo continua dependendo da nacionalidade estampada no passaporte. Então, basicamente depende muito de onde você nasceu para saber se você é bem-vindo para assistir a Copa do Mundo de 2026. Bom, pra gente finalizar, talvez seja justamente por isso que eu gosto tanto de olhar para a história das Copas do Mundo. É uma contradição, pode ser uma contradição, mas ela lembra que o futebol nunca fala apenas de futebol. Nunca são só 11 contra 11. Quando a bola rola, a gente vê os jogadores, claro, mas por trás existem países inteiros, existem governos, disputa e múltiplos interesses. Existem pessoas tentando usar aquele momento ali para contar uma determinada versão da realidade. A gente pode pensar na Itália, que Mussolini tentou fazer. A gente pode pensar no Brasil, que a ditadura tentou fazer existir. A gente pode pensar na Argentina, que o ditador Rafael queria fazer existir. A gente pode trazer um pouco para a realidade, como a imagem que o Catar tentou fazer existir. E agora, em muitos momentos, na Copa de 2026, parece servir também para reafirmar uma outra mensagem. Principalmente pensando nos Estados Unidos. Quem é que controla as fronteiras? Quem decide quem entra? Quem decide quem fica? Quem decide quem pode circular dentro desse espaço? Porque o futebol basicamente fala sobre gols, lances bonitos, comemorações. Mas os governos sempre enxergam algo maior. Eles enxergam basicamente a oportunidade de transformar esse evento esportivo em uma demonstração de poder. Mas, para a gente entrar nessa linha final de verdade aqui, a história também mostra uma outra coisa, e que aí eu acho que é o pulo dessa história que a gente está trocando ideia aqui há um tempo. Nenhuma propaganda dura para sempre. Os estádios ficam, as taças ficam, os gols e as partidas entram para a história, com certeza. Mas cedo ou tarde as pessoas começam a fazer perguntas, né? Talvez seja exatamente aí que a história se torna importante. Porque ela nos ajuda a enxergar aquilo que estava acontecendo enquanto todo mundo olhava para o outro lado. E é para isso que a gente está fazendo esse programa. Esse foi o Univos. Se você gostou desse episódio, compartilha. Porque, mais uma vez, entender o mundo é sempre mais fácil de uma forma coletiva. Até a próxima e bebam água. Esse podcast foi roteirizado por Alex Camacho. Ele teve edição de som e mixagem de Gustavo Nalva e é uma produção da Univos Produções.